Cláudia Bock, estamos mais uma vez aqui, diretamente dos estúdios da TV ABCD, em São Bernardo do Campo. E com muita satisfação, mais uma vez, fazendo aqui esse nosso programa, que tem sido tão útil aí para os telenautas, que nos acompanham, profissionais da área, estudantes, estão sempre conosco aqui, nos acompanhando, mandando as suas mensagens, as suas sugestões, nos parabenizando pelo programa. Eu gostaria de agradecer a todos por estarem conosco aqui há mais de 4 anos, nos prestigiando. E hoje, aqui no nosso programa, estamos recebendo uma visita que vem de longe. Vocês já vão saber de onde ele veio. Ele veio de longe para prestigiar aqui o nosso programa, atendeu aqui o nosso convite, que é o senhor Gilvan Russell Ramos. Exato. Boa tarde, senhor Gilvan. Como vai o senhor? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Muito obrigado, professora Cláudia. Muito obrigado à equipe do programa e à TV ABCD. Para nós é uma honra estar aqui. Eu vim simplesmente do outro lado, né, de Manaus. Olha, ele veio de longe, eu falei para vocês, né? O senhor Gilvan, ele vai falar um pouquinho sobre a sua formação acadêmica, a sua trajetória profissional, e depois nós vamos falar aqui sobre a TRA Transportes da Amazônia. Então, por favor, senhor Gilvan, fale um pouquinho aí da sua formação acadêmica, já que nós temos tantos alunos que acompanham aqui o nosso programa, né? E depois aí da sua trajetória profissional, as empresas por onde o senhor já passou, até chegar à TRA. Ok. Minha formação acadêmica é administrador de empresa. Me formei aqui em São Paulo mesmo, lá em Santo Amaro. Eu iniciei na área de transporte há 38 anos, a um chamado da TNT australiana, de 76, para compor o quadro de auditoria. Eu iniciei no transporte um pouco diferente da grande maioria que inicia no caminhão. Eu iniciei auditando. Fiquei 4 anos auditando o Brasil, porque na época a TNT tinha 48 filiais espalhadas pelo Brasil inteiro. Então foi uma grande oportunidade para eu conhecer o nosso Brasil, que é maravilhoso, né? Aprendi muito. Depois de 4 anos como auditor, fui promovido para gerenciar a filial do Rio de Janeiro. Foi também um trabalho muito árduo, né? Em função da cultura, tivemos que fazer um trabalho muito de disciplina, um trabalho voltado para o treinamento. E ficamos lá no Rio de Janeiro 9 anos, 10 anos. Voltei para São Paulo a convite também da diretoria da presidência na época, para desenvolver um produto que estava chegando da Austrália, que é um produto de transporte de roupa sob cabide. Era a divisão TNT Techsport. Então era um trabalho bem diferenciado, um trabalho que exigia muito cuidado, muita delicadeza, porque a roupa ela não era transportada em caixa, assim em cabide. Isso era roupas finas. Então nós éramos muito acionados para cobrir eventos, para levar já o produto próprio já para o desfile de moda, né? Uhum. E atendíamos muito empresas de grife. Mas era um produto realmente de valor agregado alto. E o serviço era realmente impecável, né? E foi um trabalho muito bom, desenvolvemos, criamos também outras unidades com esse serviço, fomos até para o Nordeste, Recife. Quando tinha feira de moda em São Paulo, a grande parte das roupas vinham pela essa divisão da TNT Techsport, lá no Anhembi. Eu até era confundido como de moda, por estar tanto em eventos de moda, né? E tinha pessoas que achavam que eu era também do ramo, mas eu prestava serviço para o ramo. Então foi um trabalho muito bom, de muita dedicação, de muito comprometimento, né? E depois a TNT precisava buscar a certificação ISO 9000 e eu fui escolhido para fazer parte desse desafio, né? Que foi começar a entender o que era ISO 9000 naquela época. Em 94, não tinha nenhuma empresa de transporte que fosse certificada. E foi uma missão muito árdua também. Ali eu aprendi muito, achei que sabia, na verdade não sabia, era quase nada. Ali que eu comecei a aprender sistemas, processo, porque efetivamente eu ia lá na plataforma e escrever procedimento.
com os ajudantes, com os conferentes. Dali começou a se formar, né, todo um procedimento, porque o procedimento naquela época era na cabeça de cada um. O gerente é que era o manual da qualidade. E aí era uma coisa que acontecia de uma forma que surgia muitos erros por falta da sistematização de procedimento. E, felizmente, com muito trabalho, nós conseguimos certificar a primeira empresa do Brasil, que foi a TNT australiana. E foi um trabalho que me valorizou muito pelo meu conhecimento, pelo meu aprendizado. E agora o senhor está na TRA Transportes na Amazônia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho das origens desta empresa, como é que o senhor foi parar lá em Manaus. Na TNT eu trabalhei 25 anos. Aí resolvi pedir demissão para montar uma empresa de consultoria, uma empresa que comecei a fazer trabalho de consultoria de qualidade. O ex-presidente da TNT foi para Araçatuba. Ele me falou, o dia que você quiser compor, você venha para cá. E me fez o convite. Só que, para minha surpresa, o convite era para Manaus. Eu nunca imaginei de morar em Manaus. Mas eu aceitei o convite, porque foi mais um desafio. Fui para lá em 2002, né, como um gerente regional de todo o Norte. Fiquei lá por 3 anos. Resolvi materializar o meu sonho, que era criar a minha empresa de sonho, que era a TRA hoje. Como criança, né, não foi fácil, porque tudo no início você tem muita dificuldade, mas tive coragem e resolvi desenhar a nossa empresa com o computador e os meus conhecimentos e o apoio e a ajuda da minha esposa, né? E o senhor falou de computador e no site da empresa tem uma frase que diz assim, porque acertar é humano. Geralmente a gente ouve o contrário, né? Errar é humano. E lá está o destaque, porque acertar é humano. Porque o homem, ele não veio para o mundo para errar, senão Deus seria imperfeito. Então o homem teve a oportunidade, como tem sempre, de vir se reencarnar até chegar à perfeição de Jesus. E por isso que nós criamos acertar é humano. Porque errar é humano, você está dando oportunidade para o ser humano sempre errar e se desculpar. Mas eu sou humano. Errar é humano. Então, na nossa empresa, acertar é humano. Erramos, mas o nosso objetivo é acertar, não errar. Muito bem. Temos aqui uma participação que é do Roberto Lacerda, nosso colega, né, nosso amigo Roberto, lá de Barcelona. E está mandando aqui uma mensagem para você, meu amigo Gilvan. Quero enviar-lhe um forte abraço. Saiba que desde Barcelona estou com minha equipe de diretores associados assistindo ao programa. Muito obrigado, viu, Roberto? Quiser mandar um abraço para ele? Obrigado, Roberto. Quanto tempo, hein? É isso aí. Vamos continuando aqui, então. Seu Gilvan, nós sabemos que a região que a sua empresa está localizada é um tanto quanto delicada, né? Na questão de distribuição de mercadorias. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Eu sempre falo para meus amigos, né, para clientes, que fazer logística na Amazônia é muito complexo. E quando você faz bem em qualquer lugar do mundo. Porque a diversidade na Amazônia são demais. Existem cidades que distam, por exemplo, de Manaus 1.000 quilômetros, mas o atendimento chega a ser até 25 dias. Exemplo, Tabatinga, que fica na divisa com a Colômbia. Por quê? Dependendo do nível do rio, existe transbordo da mercadoria diversas vezes até chegar lá no ribeirinho de Canoa. Então, fazer logística na Amazônia é um desafio muito grande. E nós escolhemos a Amazônia como um todo, não só o Amazonas, mas sim a Amazônia, para poder fazer alguma coisa diferente. Esse diferente é oferecer no mercado um trabalho diferenciado. Porque fazer no sul-sudeste é tranquilo, as estradas são ótimas. Mas no norte, as estradas pavimentadas é 7% do total, em condições boas e ótimas. Você sofre muito. E de Manaus, para você ir para qualquer lugar, é Rio, ou Balsa, ou Belém, ou Porto Velho. A única estrada que te dá livre acesso é para ir para Roraima.
mas é uma estrada também com muita dificuldade. Existe uma reserva indígena de 60 quilômetros que você é limitado em horário para passar. Porque, literalmente, os índios fecham a porteira e não deixam o teu veículo passar. Então, são 6 da manhã... É pedágio que tem que ser pago para eles? Não também? se paga o Isso? pedágio. Como é que é isso? Que é uma lenda, é isso? Não, não é lenda. Não se paga pedágio, mas eles puxam uma corda e você é obrigado a parar. Se não parar, você está correndo o risco, nesses 60 quilômetros, de atropelar animais, atropelar índios e também ser até sequestrado. Porque os índios não respeitam, se você também não respeitar o limite deles. Então, existe essa dificuldade muito grande. E a infraestrutura também é muito ruim. Por isso que nós sofremos muito para fazer uma coisa de uma forma boa. E para atender, então, essa região que é tão complexa, né? Como é que está a TRA hoje lá, né? Em termos de tamanho, frota, filiais? A TRA, ela, como eu falei, ela nasceu efetivamente das nossas ideias, do nosso conhecimento, da nossa relação com nossos amigos, e aí colocamos em prática. A TRA, ela nasceu assim. Hoje, a TRA, felizmente, está indo muito bem. Nós estamos tendo um crescimento, em média, de 16%, 19% ao ano. Este ano, que foi muito difícil, está sendo ainda, né, que a economia caiu barbaridade, nós estamos tendo um crescimento até setembro de 12%. Isso de janeiro a setembro, comparando janeiro a setembro com o ano passado. Setembro contra setembro, nós tivemos um crescimento de 7%. Então, apesar da economia estar tendo essa retração, apesar do nosso PIB estar lá embaixo, a TRA está crescendo e bem. Mas isso em função do trabalho que nós estamos oferecendo. A TRA, ela tem um diferencial muito grande. Ela não tem equipe de vendas. Todas, ou quase todas as empresas de transporte têm equipe de vendas. A TRA, ela recebe solicitações, ela recebe indicações até de concorrentes. Quando ele não atende uma cidade ou um estado, ele nos indica. Então, a TRA, ela faz esse diferencial. Maravilha. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já já com o senhor Gilvan da TRA. Fica conosco. Estamos de volta com o nosso programa Log Comex, hoje recebendo o senhor Gilvan Russell Ramos, que é o proprietário da empresa TRA Transportes da Amazônia. Está falando aqui um pouco para nós hoje sobre a empresa e sobre as dificuldades também que existem, né, em exercer essa atividade num local no Brasil que parece que é um pouco esquecido, né, pelos nossos governantes. De modo geral, o país inteiro é bem esquecido pelos governantes, mas me parece que principalmente a parte norte do país ainda precisaria de uma atenção muito especial por parte dos nossos governantes. Temos aqui algumas participações, senhor Gilvan, vou ler aqui rapidamente. O Mauro Giacometti, do ProHotel, prezada professora, fiquei sabendo da participação do seu programa da TRA. Tenho uma empresa para fornecimento de produtos para hotéis. Sou uma das empresas que abastecem os hotéis da selva amazônica, no Pará, Amazonas, Acre, Roraima. Uso muito várias empresas, inclusive a TAM, mas é caríssima. Preciso dos teus contatos em Roraima, no Acre, em Belém e Manaus. Então, você quer passar o seu contato já agora aqui para o nosso telenauta, o Mauro, o seu e-mail? Mauro, muito obrigado. Meu e-mail é Gilvan, GILVAN, @TRA-da-Amazônia.com.br. E o telefone? O telefone 92 8415 8807. Pode repetir. 8415-8807. E o site da TRA? É www.tradaamazônia.com.br. Nós temos mais uma participação aqui, antes de nós darmos prosseguimento, do Rodrigo Barreto, cargo mais. Na sua opinião, o que falta para o governo dotar a Amazônia de mais infraestrutura?
como todos sabem, é vontade política. A Amazônia é muito lembrada quando mostra-se alguma coisa que não contenta o mundo. Aí, a notícia ruim, ela corre rápida. Mas a Amazônia ela é muito esquecida. O que nos salva um pouco na Amazônia, principalmente em Manaus, é o nosso polo industrial, que é um exemplo para o mundo. Hoje nós temos mais de 1.700 empresas e de grande porte. Principalmente na Zona Franca ali. Na Zona Franca. Todas as empresas de 2 rodas estão em Manaus. Honda, de Yamaha, TV, Zucco, Honda, Yamaha, Safra. exatamente. Todas estão em Manaus. De imagem e som, todas estão em Manaus. De ar-condicionado, todas estão em Manaus. O que não dá para entender é exatamente o porquê, né, de não haver um investimento aí na infraestrutura para que haja um fluxo muito mais fácil, né, dessas mercadorias que são produzidas lá e distribuídas para todo o Brasil, né? Pois é vontade realmente política. Nós temos uma estrada que ainda só está no chão, que é a estrada 119, que ligaria Porto Velho a Manaus. Ela está asfaltada a 200 quilômetros de Manaus e ela está asfaltada de 200 quilômetros de Porto Velho até o Humaitá. Nós temos 400 quilômetros no meio do nada. No meio do nada. E todos os governantes vão lá e prometem e fica na promessa. Em parte, eu particularmente, eu até sou favorável que não tenha essa estrada. Porque, felizmente, Manaus hoje é uma ilha, quase uma ilha, porque só tem saída para Roraima, mas o índice de criminalidade, tanto de roubo de carga, é muito baixo, ou quase é zero. Então, o nosso medo do segmento de transporte é esse também. Mas, para a economia, é ruim, porque o nosso prazo para Porto Velho chega a ser a 10 dias de rio, e para Belém, 3, 4 dias de rio só. Então, o que falta? Investimento também, porque nós estamos hoje somente com 2, 3 empresas que quarteirizam essa operação fluvial e você é obrigado a usar essas empresas com custo um pouco elevado. O que acaba aí elevando o nosso custo Brasil, né, de um modo geral. Exatamente, né? Exatamente. O nosso custo Brasil na área de transporte e logística está em torno de 12% com relação ao PIB. E a nossa incidência de valor de mercadoria chega a ser, a nível Brasil, 4,8%. Na Amazonas, nós conseguimos reduzir o nosso custo porque nós fazemos algum trabalho de otimização de custo. Mas tem alguma região no interior do Amazonas, interior do Pará, tudo que é fluvial, o mínimo que você paga para o barqueiro ou para o balseiro é 3,5%. Tem cidade que você paga 12% sobre o valor da mercadoria. Nossa. 12%. Lógico que isso aí embute no valor do produto. É por isso que uma televisão custa X em Manaus e lá em Tabatinga é X vezes 3. É porque também existe todo esse custo de transporte que onera muito o produto final. Né? Temos mais uma participação aqui do Rafael Gonçalves de Florianópolis e ele está querendo fazer uma pergunta exatamente a questão de distância aqui. Por favor, o senhor poderia detalhar qual é o prazo médio de entrega de 400 quilos de confecção de Florianópolis até Manaus, utilizando o sistema rodoviário? Tem como responder? O nome? É o Rafael, Raul. Raul, pelo sistema rodoviário de Florianópolis, né? Até Belém, eu acredito, fazendo bem, em torno de 10 dias. Aí você tem a parte da burocracia, de liberação, internamento. Aí você, de Belém para Manaus, é mais 7 dias. Então, nós podemos considerar que é um prazo de Florianópolis até Manaus, gira em torno de 17 a 20 dias, dependendo se a mercadoria, a minha carreta está indo para o porto e ela sair no mesmo dia. Porque existe também composição de carretas para uma balsa sair visando exatamente o custo, né? Então, indo tudo bem, é esse prazo que nós podemos considerar. Mas nós, TRA, nós não operamos no sul. Nós operamos de Belém para Manaus, ou de Manaus para o norte. Temos aqui a pergunta do Otávio de Oliveira, de Porto Alegre. Obrigado pela participação.
A TRA realiza ou tem planos de realizar operações de transporte internacional com os países limítrofes, com a região amazônica. Ele está justificando que ele atua no comércio exterior com a Venezuela. Apesar de nós estarmos próximos da Venezuela, são 750 quilômetros até Boa Vista e mais 200 quilômetros na divisa, então é próximo, entre aspas, né? Para cá é longe, para lá, para nós próximo. Quantos? 1.000 quilômetros, arredondando 1.000 quilômetros para chegar na Venezuela. Nós não temos plano para atender a Venezuela. O nosso plano é efetivamente ficar dentro da região norte. Recebemos diversos convites para vir até para o sul, para São Paulo, mas nós elegemos o norte e queremos ficar bem no norte. Temos aqui a Solange Calazans, da empresa Natura, e ela diz: sou do Departamento de Logística da Natura, muito obrigada pela participação. Quero mais informações sobre seus serviços. Tenho tido grandes dificuldades em distribuir por interior dos 6 estados da Amazônia. Como faço para despachar essas cargas aqui da capital e do interior de São Paulo para o interior dos 6 estados brasileiros? Ok. Conheço, em parte, de todo o processo logístico da Natura. Já fomos convidados pela 2ª vez para participar do processo. Na época, nós não fomos, vamos dizer assim, homologados oficialmente, em função da nossa infraestrutura que não atendia a capacidade de atendimento da Natura. Eu vejo que vocês hoje estão com as melhores empresas, ou que não são todas, mas eu sei uma atende muito bem. Nós podemos atender igual ou melhor, porém nós não temos capacidade hoje para atender a Natura de São Paulo. Mas sim, a carga chegando em Manaus, nós temos condições de fazer toda a parte de distribuição, logística e entrega no melhor tempo possível. Temos aqui a participação de Doroti Lourenço de Limeira. Obrigada pela participação. E ela pergunta o seguinte: por favor, gostaria de saber o número de roubos, pequenos furtos no interior das mercadorias continua existindo com frequência para os materiais destinados ao norte do Brasil. Ela quer saber o seguinte: a TRA ela tem algum cuidado especial para evitar situações de perda, roubo, furto de mercadorias? Sem dúvida. Felizmente, nós nunca fomos alvo de nenhum sinistro, nenhum roubo em estrada. Tivemos um roubo muito pontual em Porto Velho, mas foi dentro da nossa empresa, numa madrugada. Foi um caso único. Nós temos muito cuidado. Tanto é que a nossa empresa ela tem todo um sistema de rastreamento, veículo, código de barra a carga em si, né? Os volumes. Nossa empresa ela tem um sistema de monitoramento, de câmera, cerca elétrica, alarme, exatamente para ter esse cuidado, para inibir qualquer que o nosso funcionário ele se atreva a abrir uma caixa para tirar alguma peça. Felizmente, nós não temos esse problema lá. Tivemos um caso muito pontual, tá? 0,0 alguma coisa. Então, por exemplo, o interior do Amazonas, que nós usamos barcos e balsas, nunca tivemos uma falta. Porque o dono do barco, ele tem o maior cuidado. Porque se sumir alguma coisa, é ele, é a família dele que está dentro do barco. É a família que cuida de todo o processo. Então lá, felizmente, só vai acontecer se chegar já faltando dentro do volume. Mas extrair do volume, não vou dizer que o nosso pessoal são perfeitos, não existe. Mas nós tomamos todo cuidado para que isso não venha a repetir, não venha a acontecer. Temos aqui mais uma participação, Ana Carolina Neves, de Itapecerica da Serra. Somos uma empresa que atua no segmento de materiais para embalagens. Em determinadas ocasiões, 20 ou 30 vezes ao ano, enviamos caminhões com cerca de 5.000 a 10.000 quilos para Belém e ou Manaus. A TRA tem interesse em apresentar cotação para esses serviços? Como fazemos para entrar em contato? Como você já falou que a sua área é lá na região norte mesmo, também é perguntado o seguinte: existe alguma parceria sua com alguma empresa aqui em São Paulo? Existe, mas por princípio nós não assumimos nenhum contrato
não fechamos usando parceria. Nós sempre pedimos para a empresa que quiser o serviço da TRA que coloque a carga em Belém. Porque senão vai ficar mais caro eu usar um terceiro, porque eu tenho que embutir a margem, os impostos. Então eu oriento o embarcador que contrate uma empresa de São Paulo e nos entregue a carga na nossa filial de Belém. De Belém nós assumimos e fazemos todo o norte, inclusive o Macapá e Tocantins. Continue mandando as suas participações, faremos mais uma vez um rápido intervalo e já voltamos já. Obrigada. Estamos de volta aqui com o nosso programa e agradeço aí a grande participação aí dos nossos telenautas com as perguntas. Vamos continuar aqui com o senhor Gilvan. A Irene da Cunha, de São José do Rio Preto, ela pergunta o seguinte: nossa empresa envia para a região norte do país materiais para construção, azulejos, cerâmicas, objetos de decoração. Como fazemos para solicitar a coleta das mercadorias destinadas à região norte? Bom, aí no caso você acabou de responder já, né? Que lá em Belém é que você pode se responsabilizar, né? Exatamente. Jerônimo Nogueira Bastos, de Belo Horizonte. A TRA atua no sistema rodoaéreo de transporte de encomendas entre o interior de Minas Gerais e a região norte. Então, nós atendemos retirando a carga nos aeroportos, em todas as capitais da região norte, onde nós temos base. Mas fazer o processo de coleta de carga aérea, nós não fazemos. Hoje nós somos representantes da Azul Cargo, em Boa Vista. Nós temos a loja dentro da nossa filial, mais uma loja personalizada. E nós fomos homologados, mas para fazer a distribuição em Roraima. E logo, logo, em outras cidades, por questões de ética, não podemos informar. Ok. Tem aqui um colega seu, o Júlio Almeida, da Transfarma. Gilvan, trabalhei contigo na TNT, era da filial do Rio de Janeiro, hoje eu atuo em Niterói. Que prazer ter notícias suas. Na época, tinha 19 anos. Aprendi muito contigo. Vocês falaram do Roberto Oliva. Onde ele anda? Roberto Oliva anda... Tá na Espanha. Pelo mundo. Hoje ele está na Espanha, em Barcelona. O Mauro dos Santos, São Paulo. Qual é o período do ano no qual, por problemas de inundações, existem maiores complicações para realizar a distribuição de mercadorias no estado do Amazonas e no Pará? Nós não temos complicações muito no Amazonas e o Pará, mas sim no Acre, quando se fala de Cruzeiro do Sul. Tem uma época no Acre que Cruzeiro do Sul fica ilhado, só pode ser atendido por avião. Mas, no geral, nós podemos atender de uma forma normal o ano inteiro. Temos aqui mais uma participação da Linda Evangelista. Você falou de moda, Linda Evangelista. Prado de Linhos, olha... Linda, vamos lá. Considerando a sua resposta para a Natura, pergunto, a TRA mantém acordos de tráfego mútuo com alguma transportadora ou pode aceitar com qualquer empresa que realize o primeiro percurso e entregue para o senhor a carga na Amazônia? Então, o senhor Gilvan já tinha respondido a respeito, né, que ele, a partir de lá, toma conta do... Ou de Porto Velho. Se for para fazer a distribuição em Rondônia ou Acre, nós recebemos carga em Porto Velho. De lá nós assumimos e fazemos toda a distribuição e entrega. Aqui o Rogério Almeida, Prologística, ele diz, tem uma empresa de logística no Ceará. Estou no seu site e vou lhe procurar em breve. Tem interesse em firmar uma parceria para distribuir produtos de modas e acessórios do Ceará para a Amazônia. A TV ABCD fica onde? A TV ABCD fica no estado de São Paulo, especificamente na cidade de São Bernardo do Campo. Então, muito obrigada pela sua participação. O Pedro Benedito da Silva, de São Bernardo, sou estudante de logística e estou fazendo um trabalho para operações destinadas para a região norte. Por favor, qual é o prazo aproximado em dias úteis de entrega? Origem Manaus, com destino ao interior da Amazônia, do Amazonas. Varia. O município mais distante que tiver. O mais distante é Tabatinga. Dependendo da época do rio, leva até 40 dias. A mais próxima
podemos falar no mesmo dia. Presidente Figueiredo, 100 quilômetros, Rio Preto da Eva, 60, ou do outro lado do rio, que hoje liga-se por uma ponte, Manacapuru, no mesmo dia. CETCESP, Manuel Souza Lima Júnior, Manuel Souza Lima Júnior, o presidente da CETCESP. Um abraço para você. Cláudio Gilvan, parabéns pelo programa. Nós estamos aqui assistindo em 27 pessoas. Muito obrigada pela audiência, pela participação aí de vocês, Manuel. A Creuza Monteiro de São Caetano, quantos funcionários vocês têm? Aceitariam um currículo? Beijos. Professor, um beijo. Outro, Creuza. E aí, estão aceitando o currículo? Como é que está? Já aceitamos, sem dúvida, desde que more no norte. Aqui mais uma participação. Cláudio Lacerda Oliva, meu querido colega, diretor da Presslog. Beijos, professora. Um grande abraço para o Gilvan. A equipe da Presslog Brasil está assistindo, parabenizando o programa. Eu também agradeço muito aí a participação de vocês aí, Cláudio. Gilvan, quais são os planos da TRA aí a médio, curto, longo prazo? O que é que nós temos aí de novidade no horizonte da TRA? A curto prazo é aumentar a frota. Nós estamos já com um processo de financiamento junto ao BASA, que é o nosso padrinho, né? Um dos. Até dezembro devemos adquirir mais 10 unidades, mais 10 veículos, entre carreta e caminhões. A médio prazo é estender o nosso leque de filiais. Nós devemos abrir uma filial em Ji-Paraná para atender todo o sul de Rondônia. Devemos abrir uma filial em Marabá para atender também o sul do Pará. E Macapá, como nós já temos um ponto de apoio, temos funcionários lá, é um escritório, devemos abrir filial também o ano que vem. E a longo prazo é tornar a TRA a melhor empresa da região norte. Muito bom. Temos aqui mais uma pergunta do Josias, obrigado pela participação. Ele pergunta qual é a participação do transporte rodofluvial no Amazonas. É isso. De produto que nós usamos normalmente, vestuário, calçados, a parte de alimentação, a participação é grande. Logicamente que todo o interior do Amazonas, 62 municípios, são atendidos pelo modal fluvial. Então, podemos dizer que seja em torno de 90%, porque nós temos 6 cidades. Para Manaus são grandes, que é Itacoatiara, Presidente Figueiredo e também Manacapuru, que consome bem também, fica em torno de 10%. Temos mais uma participação do Bruno da Silva. Acabo de ver o site da TRA. Qual é a diferença da TRA para a TRA Log? A TRA Transporte, ela está focada no interestadual. Então, saindo de Manaus, é a TRA. A TRA Logística, ela está focada na parte logística de manuseio, movimentação e serviço de mão de obra dentro das indústrias, como hoje nós atendemos algumas indústrias em Manaus. Mais uma participação, Carlos Escataglia, conhece? Meu amigo Escataglia, quantos anos, hein? Trabalhamos juntos. Isso, aquele abraço. Ele diz isso, Gilvan, abraços, enfim te reencontrei. Grande amigo. Agora eu gostaria de saber, alguém fez uma pergunta ali um pouco política, né? Eu não ia nem entrar nesse mérito, mas com as eleições lá agora para governador, como é que ficamos lá, região de vocês? Como é que está lá? Vai ter o segundo turno, né? Nós temos o Eduardo Braga, que apoia o PT, e temos o Melo, que hoje é o governador, que era o vice, né, do Omar, que foi eleito a senador. Está bem disputado entre o Melo e o Eduardo Braga. Eu não posso falar em quem eu estou votando e vou votar, mas o Amazonas está bem representado e terá, com certeza, apoio do governo federal, principalmente se houver uma renovação. Certo. E lógico que, em função da Zona Franca, a Zona Franca hoje ela
está para mais 50 anos, né? Então, com certeza, os investimentos continuam, porque as empresas que estão lá são empresas de renome, são grandes organizações, e não podemos deixar o Amazonas ficar com pirulito. Temos aqui o Mauro Vasconcelos, obrigado pela participação, ele disse que é de Alagoas, tem interesse em manter contato com a sua empresa. Anotei teu e-mail, vou te procurar. Ok, muito obrigado. Agora, você falou do governo estadual, né? E em relação ao governo federal, o que tem sido feito pela região? Muito pouco. Porque a nossa região ainda é muito carente. A parte de estrada, sofrível ainda lá, né? Quando tem a época de chuva, o asfalto ele não aguenta, porque é muito fraco, né? Isso aí é uma estratégia de renovação, porque existe uma renegociação de valores, né? Mas nós precisamos de infraestrutura de portos, que é precário. Foi prometido, em função do evento Copa do Mundo, de reestruturar o nosso porto em Manaus. O nome é Manaus Moderno. De moderno só existe o nome. O pessoal anda ainda na época de 1500 lá, carregando caixa no ombro. Tá? Então, é sofrível. Você vai em Porto Velho, o porto se chama Cai-Cai. Por quê? Se a pessoa não cuidar de si, ela cai no rio. Então, não existe. Existe da economia privada, mas do governo, ele só promete. Nós tivemos um ministro do transporte, que é de lá, prometeu no discurso, mas nada fez. Então, o norte depende muito da vontade dos empresários, das empresas mesmo, porque o governo faz, mas poderia fazer muito mais. O que faz é muito pouco, para a nossa necessidade. Aí eu tenho aqui a participação do Luiz Solano, de Brasília. Obrigado pela participação. E ele é até um pouco sarcástico, né? Porque ele fala assim, a Zona Franca é uma zona? Para mim, acabou. O que será que ele quis dizer com isso? Pois é, a Zona Franca é uma bênção para o Brasil. Já foi uma zona, hoje é franca, economia, e muito forte. É a quarta maior economia do país, do PIB, é Manaus. Perde para São Paulo, Rio e Minas, depois de Manaus. É a quarta economia. Então, não é mais uma zona. Mais uma participação, Letícia Figueira, é aluna de logística em Barueri. Ela pergunta se você também faz distribuição de medicamentos na região. Nós até fazemos, quando nos entregam a carga em Belém, mas desde que não seja grande volume, porque nós não temos, nós não estamos hoje atendendo o que todo o regulamento do Ministério da Saúde para poder atender de uma forma boa, né? Então nós atendemos, mas no momento nós não fechamos com nenhum laboratório porque não temos infraestrutura para isso. Ok. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Gostaria que o senhor falasse novamente aí os seus contatos, né, o seu e-mail. Agradeço muito essa oportunidade. Para mim foi uma coisa muito boa, para a nossa empresa também está sendo. O nosso contato é o site www.tradaamazonia.com.br. O meu contato pessoal é Gilvan, GILVAN, @tradaamazonia.com.br. E tem o atendimento, @tradaamazonia.com.br. Estamos à disposição. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado aos nossos colaboradores que estão nos assistindo. E obrigado a toda a equipe da TV ABCD e do programa Log Comics. Nós também agradecemos muito aqui a sua presença, mas temos aqui mais uma participação. Temos uns segundinhos aqui e eu vou aproveitar. É o Leonardo Paris, ele é de São Paulo. Ele está meio indignado. Ele fala assim, por que ninguém fala de Roraima? Nós temos uma filial em Roraima. Eu falei que Roraima, para nós, é uma área muito boa. Tanto é que hoje nós somos homologados pela Azul Cargo. Então, nós atendemos Roraima diariamente com nossos caminhões próprios. Então, Roraima, para nós, faz parte também da TRA. Tá certo. Eu tenho mais... não para de chegar aqui as participações. Vou até pedir para o meu pessoal
segurar ali um pouquinho aqui o final do nosso programa, porque as participações continuam aqui chegando em muitas. Eles tem aqui um internauta, o Vitor, ele pergunta: hoje a sua frota é própria ou é terceirizada? Temos própria, personalizada, a nossa logomarca. Esse é o maior meio de comunicação nas cidades onde nós temos. Temos hoje 46 veículos, né? E temos mais 69 veículos agregados, que faz transferência. Mas as entregas locais é com a frota própria. A Marli, de Sorocaba, ela pergunta se o senhor pode falar o nome de alguns clientes ou se tem algum problema. Não, é um prazer. Nossos clientes, nós temos a Penske Logística, que faz toda a gestão da LG. Nós transportamos produto da LG para o norte todo. Da Sempre Toshiba, da Hitachi Ar-Condicionado, da Fujifilm, do Grupo Simões, que são os licenciados da Coca-Cola, nós que levamos a tampinha e o Performance e o concentrado para toda a região norte. Tem outros clientes também, nós temos a Astro, que é uma empresa de brinquedos, tem a FedEx, não acho concorrente, é um cliente nosso, nós atendemos a FedEx todo Roraima, agora vamos começar, a partir de amanhã, a atender também Rondônia e Acre. Esses são nossos principais clientes. Tem outros clientes também, tem a Farmax, que é de Minas, que entrega a nossa carga deles em Belém, de Belém nós assumimos e fazemos toda a distribuição. Em resumo, a TRA ela não está para quantidade, ela está para qualidade. Tá certo. Senhor Gilvan, mais uma vez, então, obrigada aqui pela sua participação. Agradecemos aqui a todos os nossos telenautas que participaram, direto ou indiretamente, diretamente com as suas perguntas, indiretamente nos assistindo aí no seu local de trabalho, na escola, em casa. Muito obrigada pela participação a todos. Deixo aqui o meu grande abraço e até uma próxima. Até mais.